Que Deus abençoe meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja sobre todos, por todos e em todos aqueles que crêem. Amém? Louvado seja Deus. Mais um dia de vitória, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele tem nos dado muitas vitórias. É certo que todos nós estamos em um campo de batalha, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande general, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a causa das nossas vitórias, porque o Senhor Jesus Cristo é varão de guerra e Ele guerreia por nós. Louvado seja Deus. Então é motivo de nós estarmos agradecidos a Deus pelas muitas vitórias que Deus tem nos dado. Nós vamos, irmão, ter uma palavra aqui de introdução. O profeta de Deus, ele diz assim: nem todos podem ser pregador. Nem todos. Porque há aqueles que dizem: eu não preciso de pregar. Tudo bem. Se você não foi chamado, se nós, quem quer que seja, não foi chamado para pregar, não deve nem pregar, porque só pode ser um pregador aqueles que foram chamados por Deus. Mas mesmo você, quem quer que seja, não foi chamado, mas você tem uma voz. E se você não pode pregar ao povo um sermão, você é um pregador, mesmo se você não pode pregar um sermão para o povo. Então, o profeta diz assim: se você é chamado para pregar o evangelho por Deus, tem que ser por Deus. Então, Deus te capacitará para que você possa ser, de fato, um pregador da palavra de Deus. Agora, se você é um pregador, você é chamado ao púlpito para pregar. Se você não é, você ainda é um pregador. De todas as formas, com seu testemunho. Quem não é chamado para pregar o evangelho, viva apenas um sermão. Viva a sua vida vivida. O seu bom testemunho é uma pregação. Todos nós podemos pregar o evangelho de uma forma ou de outra. Agora, quem tem o chamado de Deus para pregar o evangelho, ele tem uma dupla missão. Ele tem que pregar o evangelho, mas viver o evangelho. Nós temos esta comissão de Deus. Se fomos chamados por Deus, nós, como pregadores do evangelho, nós temos esta missão
de pregar o evangelho, mas também de viver o sermão que estamos pregando. Mas todos nós temos uma voz. Quem não tem o chamado para pregar o evangelho apenas vive o sermão. Se você é chamado por Deus, então Deus te capacitará. Agora, se você não é, você ainda é um pregador, mas viva um sermão para o povo. Deixe seu sermão ser vivido. E é a voz de Deus que trará reprovação àqueles que rejeitarem isto. Então, meus irmãos, esta é a verdade do evangelho. Quem não foi chamado não tem necessidade de pregar o evangelho mesmo, e nem deve, porque aqueles que vão por conta própria pregar o evangelho, não foi chamado por Deus, cedo ou mais tarde será ferido. Muitos estão aí querendo pregar o evangelho sem ser chamados por Deus, e por isso estão na condição lamentável que estão. Uns estão partindo para a parte intelectual, são intelectuais apenas. Outros são formais, estão falando de forma formal e vazia, sem uma vindicação de Deus. Por quê? Porque não foram chamados por Deus. Então, meus irmãos, aqui diz o mensageiro de Deus, ele diz: eles dizem, ninguém pode colocar um dedo na vida dele ou dela. Eles são dóceis. Se já existiu um homem de Deus, é aquele homem ou aquela mulher. Vejam, viva seus sermões, não tente pregar para ele se você não é chamado para ser um pregador. Então, meus irmãos, não tente ser um pregador se você não foi chamado para ser um pregador. Não basta você apenas ter um canal para pregar. Você tem que ser chamados por Deus, ter uma vindicação de Deus. Ainda que todos te rejeitam, isto não importa. Não fica achando que todo mundo vão te aceitar, vão te receber e que você vai ser aplaudido. Não, pelo contrário. Na maioria das vezes você será criticado, rejeitado e assim por diante, como foi os apóstolos. Mas terá alguém que o receberá. Terá alguém que vai te dar a atenção, dar ouvido à mensagem. Porque Deus, quando chama um homem para pregar o evangelho, Ele envia alguém também para ouvi-lo, para crer, para receber. Glória a Deus por isso. Não tente pregar para ele se você não é chamado para ser um pregador. Porque caso contrário, você misturará tudo de qualquer modo e desordenará. E você deixará as pessoas confusas. Por que muitos estão causando confusão? Porque estão querendo pregar o evangelho sem ser chamados para pregar. Então causa somente confusão. Causa dano nas pessoas. Causam prejuízos espirituais nas pessoas. E muitos estão errando o alvo. Por quê? Porque
Os homens por detrás dos púlpitos, sem um chamado de Deus, estão por detrás dos púlpitos querendo pregar, querendo ensinar, sendo que eles não foram chamados para tais ofícios. Deveria estar fazendo outra coisa. Porque aqueles que não têm o chamado de Deus, a comissão de Deus para pregar, para ensinar, você arruinará a eles e a você também. Porque muitos estão arruinados na sua vida espiritual. Porque nunca tiveram um chamado de Deus na sua vida para estar querendo pregar o evangelho. Eles pensam porque faz curso de bacharel em teologia, em doutorado, e eles pensam que isto é tudo que se necessita para pregar o evangelho. Isto não tem nada a ver com o chamado de Deus. Você não encontra nas escrituras nenhum apóstolo que o Senhor Jesus Cristo mandou eles para o seminário aprender a pregar, aprender a falar. Não, esta não foi a ordem do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, ele já estava lá no seminário lá de Gamaliel, o grande mestre do seu dia. E quando ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, ele teve que esquecer aquilo que ele aprendeu, considerar aquilo como nada e receber os ensinamentos diretos de Deus. Ele ficou 3 anos e meio no deserto da Arábia, aprendendo de Deus, recebendo a revelação de Deus, para que assim Deus pudesse preparar ele, capacitar ele, o apóstolo Paulo, para que assim ele pudesse estar apto para ser um pregador, um mestre, como ele foi, um profeta, apóstolo. E aquilo, você vê que deu resultado, porque Deus o havia chamado e vindicado e capacitado, o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro, a Bíblia fala que ele era homem sem letra, indouto, como ele, o apóstolo João. Mas eles, aqueles religiosos que ouviram eles pregarem, eles tiveram que reconhecer que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Porque eles tinham uma vindicação de Deus na sua vida. Eles haviam tido um encontro com o sobrenatural. Porque o que capacita um homem para pregar o evangelho não é aprender teologia, escatologia, doutorado, ser bacharel em direito, em doutorado e essas coisas que o homem inventou. Foi o homem que inventou isso. Mas Deus, ele não, essas coisas para Deus não quer dizer nada. E nem para um homem de Deus. Essas coisas não têm nenhum valor. Pode ter o seu lado bom, tudo bem. Mas o que capacita um homem para pregar o evangelho, primeiro, ser chamado por Deus e depois ser revestido do Espírito Santo.
ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te capacita, é o que nos capacita para pregar o Evangelho. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você pode ter muita sabedoria intelectual, mas não resolverá nada. Observa esses pastores formados em doutorado em teologia, a situação dele e das suas congregações. Não transforma ninguém. Desculpa. Teologia não transforma ninguém. Não muda a natureza de ninguém. Faz da pessoa um crente intelectual, formal, cheio dos desejos do mundo. Nunca pode ser transformado o seu velho homem, a sua velha mulher, em uma nova criatura. Porque somente o batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na nossa vida, é que é capaz de fazer de nós uma nova criatura, com uma natureza transformada. Somente o Espírito Santo, a vindicação de Deus, é que é capaz de fazer de nós semelhante a Cristo. Então, apenas viva seu sermão, se você não foi chamado para ser um pregador. Agora, como eu disse e repito, o pregador que é chamado por Deus, ele tem que viver o sermão que ele está pregando. É necessário que ele viva. O pregador é chamado para pregar e para viver também o sermão que ele está pregando. Se você não pode viver isto, então pare de pregar isto. Mas você está suposto a viver seus sermões. Cada ministro é responsável. Deus nos fará responsável por isso. Agora, é claro, você não pode querer ser ou fazer daquele homem o infalível. Não, ele tem que ser infalível. Como muito vai ao extremo. Porque ser um pregador não significa ser um infalível. Porque só Deus é o infalível. Só Deus não erra. O homem, por mais homem de Deus que ele seja, ele é humano, está sujeito a erro. O que ele não pode ser é um mau caráter. O que ele não pode dar é mau testemunho nos seus negócios. É aqueles que deve e não paga, é mentirosos, engana as pessoas nos negócios. Isto não pode, porque isso não é fraqueza. Isso é mau caráter. E vive com 2, 3 mulheres. Isso não é fraqueza, isso é pessoas de mau caráter. Não deveria estar por detrás de um púlpito. Agora, eles, quando caem em certos erros, eles buscam recurso nas escrituras para querer se justificar. Agora, tudo que aconteceu com os homens do passado, os seus erros, não é para nós copiar. Aquilo foi deixado, registrado nas escrituras, para nos servir de exemplo, para que nós não caiamos nos seus próprios erros que eles caíram, nas suas próprias desobediências. Porque é fácil, né, nós querer copiar as coisas erradas. Mas por que não copia as coisas certas?
aquilo que é certo que nós devemos, melhor dizendo, ter para nós como um exemplo, um bom exemplo. Porque, por exemplo, Davi, ele teve lá a sua fraqueza, mas quando ele errou, ele não é o nosso exemplo ali. Não. Aquilo serve como uma advertência para nós. Agora, Davi não era pastor, ele era rei. A comissão de um pastor é diferente. O pastor, ele tem que preencher os requisitos estabelecidos na palavra de Deus. Não está escrito na palavra, em 1 Timóteo capítulo 3, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém deseja, não está escrito? Logo ali no primeiro versículo, não é errado alguém desejar o episcopado, desejar ser um pastor, não é errado. Agora, tem que ver as demais escrituras que foram estabelecidas, se aquele homem que deseja ser um ministro, um pregador, um pastor, se ele preenche as demais escrituras, os demais requisitos que a Bíblia pede. Não basta apenas desejar. Se você preenche todos os requisitos estabelecidos na palavra de Deus, ou a palavra de Deus não está valendo mais nada para a maioria, eles estão passando por cima e acham que não significa nada, não quer dizer nada, mas toda a palavra de Deus ela tem que ser estabelecida e aceita, recebida e obedecida. Convém que o bispo seja, diz a palavra, irrepreensível. Um pastor, ele necessita de ser irrepreensível. E a Bíblia diz, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, que não seja cobiçoso, de torpe ganância, que seja temperante, não dado a vinho, não espancador, não de torpe ganância, mas moderado. É bom que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora. É necessário que ele tenha bom testemunho, para que não caia em afronta, em laços do diabo. Não seja neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Não neófito. Agora eles colocam um moleque para ser pregador, para ser um pastor. Tem igreja aí, um monte de assim chamadas igrejas, coloca lá moleque para ser um pastor. Sendo que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz, não neófito, para que se ensoberbecendo não caia em afronta, em laços do diabo. Ele não pode ser um novo convertido, ele tem que ser um homem que tenha já uma experiência com Deus. Ele tem que ter uma trajetória no cristianismo, de bom exemplo, de boa conduta, idôneo, e que tenha o chamado de Deus, e que preencha os requisitos estabelecidos por Deus. Aí, muitos que não têm discernimento, são crentes carnais. Aí, só porque o rapaz fala bem, tem uma boa leitura, um bom preparo intelectual, aí coloca ele para ser pastor e todo mundo aceita.
mas não tem discernimento do que está escrito na palavra de Deus. Às vezes nunca nasceu de novo, sendo que o pastor tem que ser um homem com já uma boa experiência na sua vida cristã. Ele não pode ser neófito, não pode ser um novo convertido. E muitos nem novo convertido não são. Eles nunca se converteram. Aí nós vê aí o que está causando. Escândalo e mais escândalo. Mau testemunho sobre mau testemunho. Não vou nem falar de mulheres, porque mulheres não foram comissionadas para ser pregadoras. Você não encontra nas escrituras nenhuma mulher que foi ordenada pelo Senhor Jesus Cristo para pregar o evangelho. Ministérios da palavra é dado ao homem, é a homens. A palavra de Deus diz: pelo que subindo ao alto levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Homens, não mulheres. Efésios capítulo 4, você pode ler a partir do versículo 8, por ali, você vai lendo que você vai constatar que o Espírito Santo de Deus, em Efésios capítulo 4, versículo 11, disse: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Não fala pastoras, não fala missionárias, não fala isso. Está tudo no sentido masculino. São homens totalmente separados, não é todos. São homens que Deus já antes da fundação do mundo já preparou. Deus não está fazendo nada de última hora. É a mesma coisa a salvação da nossa alma. Aqueles que vão ser salvos, Deus, antes da fundação do mundo, já sabia. Por isso que Deus ele é infinito, que ele sabe o fim antes do começo. Este é o nosso Deus. Ele conhece o fim antes do princípio. Por isso que ele disse: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que ele já sabia quem seriam os dois. Deus conhece todas as coisas. Deus já sabia quem vai aceitar a palavra. Deus sabe quem vai receber a palavra, quem vai rejeitar. Desde o ventre da sua mãe, ou até antes, com toda certeza. Por isso que ele já colocou os nomes no livro da vida do Cordeiro. Porque Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos. Por isso que nós, como ser humano, nós temos surpresa, decepções com pessoas. Aquele fulano, aquele cicrano me decepcionou. Mas ninguém decepciona a Deus, porque Deus sabe. Não importa. Deus escolheu Jonas para pregar lá na cidade de Nínive, sabendo que ele ia fugir da ordem de Deus, da comissão. Mas ele teve que ir lá ou não teve? Teve que ir. Ainda que fosse no ventre do grande peixe. Mas Deus o mandou lá e ele teve que ir. Sofreu as consequências pela sua desobediência. E assim são outros casos que nós temos registrado nas Escrituras. Deus chamou Judas Iscariote, um diabo, para pregar o evangelho, para ser um apóstolo. Mas nunca chamou uma mulher
para pregar. Jamais você encontrará isso nas Escrituras. E os homens estão querendo deturbar as Escrituras e interpreta das suas maneiras, dos seus jeitos e suas ideias pervertidas, mas a palavra de Deus permanece. A palavra não importa as ideias dos homens, o que eles querem inventar. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Agora, por que foram estes fariseus cegos? O que eles fez tão cego? O que fez eles tão cego? Porque eles não aceitaram a revelação ou a vindicação da palavra. Esta é a razão hoje que as igrejas estão cegas. É porque elas não aceitariam a revelação que está sendo vindicada. Se a palavra diz assim, e isto está revelado, então isto é provado, e ainda assim eles não aceitarão isto. Esta é a razão, porque os judeus até este dia não farão. Você não pode falar acerca de Cristo para eles, porque o véu está ainda sobre suas faces. Eles estão cegos, ainda não é tempo deles, os judeus, receberem a Cristo. Porque os judeus, os israelitas, só vão receber a Cristo depois do arrebatamento, com a mensagem de Moisés e Elias. Mas a noiva de Cristo não estará mais aqui. Se você vê pela internet ou pela televisão a mensagem de Moisés e Elias, você não foi no rapto, você ficou para a grande tribulação. Esta é a verdade, que a noiva de Cristo não estará mais aqui quando Moisés e Elias estiver pregando para o povo de Israel. Então, meus irmãos, e a igreja? Você não pode lhes falar acerca do evangelho completo e do poder de Deus, porque o Deus deste mundo os tem cegado para as verdades de Deus, e eles se estribam em seu próprio entendimento. Eles confiam nos seus próprios entendimentos, eles confiam nas suas próprias sabedorias, nos seus próprios intelectos. Eles se sentem autossuficiente só porque tem uma formação de bacharel, de doutorado, só por causa disto. E estão errando o alvo, estão longe de Deus. Agora, quando as mulheres vêm para dentro da igreja e cortam seus cabelos curtos, cortados, sendo que a palavra de Deus diz que a mulher não deve cortar o seu cabelo, que a Bíblia diz: a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então não há necessidade, irmã. Eu sei que existe uma doutrina aí de uma certa denominação que as mulheres colocam um pano branco na cabeça, um véu. Não há necessidade disso. Isso é interpretações particulares. A Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar de véu. Então não há necessidade de você colocar um pano branco na cabeça. É o seu cabelo crescido que é o véu, que é honrável diante de Deus. E você não deve cortá-la, nem tosquiá-la. Não deve colocar a tesoura nem nas pontas. Você deve preservar isto, se você tem temor de Deus. Agora, isso não é tudo. As cristãs, as irmãs cristãs devem se vestir um traje honesto, com pudor, de acordo com a vergonha. Deve crer na palavra de Deus, deve obedecer a palavra de Deus, como os homens da mesma forma devem se vestir com um traje honesto também,
Porque há trajos que homens estão usando aí que não é honesto. Nós temos que andar como um homem de Deus deve andar. E outras coisas que nós, como homem de Deus, não devemos praticá-la. Agora, isso se necessita do temor de Deus em nosso coração, necessita que Deus transforme a nossa natureza para que você não tenha nem desejo de fazer tais coisas. Porque a questão não é porque eu não posso, é que eu não devo fazer. A questão que agrada a Deus, aquela atitude, aquele comportamento que agrada a Deus, é quando você vive uma vida cristã, mas com amor, com prazer. Eu não faço tais coisas erradas, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. É porque eu não tenho desejo de fazer tais coisas. Deus mudou minha natureza. Agora meu desejo é servir a Deus, é adorar a Deus, é orar, é ler a palavra, é viver como um cristão, com a conduta exemplar, com um bom testemunho. Da mesma forma, as irmãs, você não corta o cabelo, você não usa roupas extravagantes, não é porque você não pode, mas é porque você não tem desejo. É que você ama a palavra de Deus e você tem prazer, amor em obedecer a Deus. Isso é vida cristã. Não existe esse negócio de proibição aqui. Isso é legalismo. Não. Quando uma pessoa, quando um homem ou uma mulher nasce de novo, é gerado pela palavra, é transformada pelo Espírito Santo, não precisa proibir nada. Aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquela jovem, aquele jovem, seja quem quer que seja, ele é livre. Um cristão é livre para fazer o que quiser. Deu para você entender o que é vida cristã? Você pode fazer o que você quiser. Você é livre. Deus te salvou, nos salvou para nós ser livres. Porque Deus sabe que um cristão, uma cristã, ele tem prazer em obedecer a Deus. Ele tem amor nas coisas de Deus. Você acha que uma ovelha, ela não rola na lama porque não pode? Não, é porque a natureza dela não é de rolar na lama. Ela pode até cair, mas rolar não. Agora o porco sim. Se ele encontrar uma lama, ele não vai apenas cair, ele vai deitar nela e vai rolar. E assim é um pecador que nunca se arrependeu, nunca se converteu. Quando ele vê as coisas do mundo, há aquele desejo ardente, e ele enfia o focinho e rola mesmo. Por quê? Porque é um pecador que nunca nasceu de novo. É uma comparação meia grosseira, mas é uma verdade. A natureza é uma Bíblia. Todo homem pecador, mulheres pecadoras, que nunca nasceram de novo, ainda deseja as coisas do mundo. É necessário o novo nascimento para que esta natureza pecaminosa, esses desejos pecaminosos saia da pessoa, saia. E assim você possa ter uma nova natureza com novos apetites, novos desejos. Porque nós seremos julgados pelos desejos que estão em nossos corações. Então nós temos que cada um individualmente examinar a si mesmo. Examinar a nós mesmos. Se estamos na fé, se estamos agradando a Deus, se a nossa vida está agradando a Deus. Porque Deus não vai te obrigar a nada, não. Deus não obriga ninguém a nada. Deus nos fez com livre-arbítrio.
Cada ser humano é um agente moral livre. Por isso que Deus criou dois caminhos. Só existe dois caminhos. O caminho para os céus e o caminho para o inferno. Só existe duas portas, a porta estreita e a porta larga. Cada ser humano ele tem que fazer uma escolha. Qual caminho você vai seguir? Qual caminho você vai caminhar? Você quer o caminho largo? Tudo bem, prossiga. Sabendo que aonde você chegará. Porta larga, tudo é fácil. Você está andando de acordo com as coisas do mundo. O seu pregador, o seu ministro, o seu pastor diz: se una conosco aqui, é o suficiente. Traga seu dízimo todo mês. Pode viver de acordo com como você quiser. Não precisa renunciar a nada. Caminho largo. Mas o caminho estreito, é espinhoso e apertado. Você tem que renunciar ao mundo. Você tem que renunciar à falsa religião. Você tem que renunciar os seus credos, os seus dogmas, as sujeiras denominacionais, as fornicações doutrinárias, os adultérios espirituais, os adultérios físicos, assim por diante. Tudo que é sujeira, seja ela física, seja ela espiritual, tem que haver uma renúncia. Você tem que renunciar. E você tem que ter esse desejo em seu coração. Você tem que orar a Deus para que Deus possa entrar com providência e você ser transformado. Todos nós necessitamos disto. E Deus nos deu esse recurso. Quando foi crucificado na cruz do Calvário, Deus, o Senhor Jesus Cristo, se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Então não há necessidade de você dizer que eu não consigo, eu não posso. Claro que pode. Deus nos deu poder para triunfar sobre o diabo, sobre o pecado, sobre o inferno. Não diz a palavra de Deus? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Mas é para aqueles que creem, mas é para aqueles que recebem a palavra de Deus em seu coração. Quando você crê, recebe a verdade de Deus em seu coração, Deus te dá a condição, Deus te capacita, e você triunfará sobre o diabo, sobre o inferno. Porque eu digo, meu irmão, que o membro mais fraco do corpo de Cristo, ele tem poder para pisar na cabeça do diabo. O membro mais fraco, por mais fraco que você seja, o lugar mais alto que Satanás pode ir é debaixo de seus pés. Aleluia! Esta é a verdade. Deus nos deu poder para isto. Não de nós mesmos, mas é o poder do Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. Basta você obedecer a Deus, a palavra de Deus, arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E obedecer a palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo, que você será vitorioso, vitoriosa. Nós não vamos ser vitoriosos, nós já somos mais do que vitoriosos, por Jesus Cristo, nosso Deus, que nos dá vitória. Ele já nos deu a vitória. Ainda que você tropece, caia, mas Deus te levantará. Deus tem poder para nos levantar. A palavra de Deus diz que o justo, ainda que ele caia, ele não ficará prostrado, porque poderoso é Deus para o levantar. Glória a Deus. Você não pode pecar voluntariamente. A palavra de Deus diz que depois que nós recebemos o conhecimento da verdade, se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido
o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de fogo, de dor, de juízo que há de devorar os adversários. Glória a Deus, um cristão, uma cristã não peca voluntariamente. Ela não tem desejo de pecar. Não. Quem é nascido de Deus não peca. A sua alma permanece em Deus e Deus permanece em nós. E o maligno não nos toca. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa tarde, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.